sobre algo. Sintam-se convidados, porque antes de tudo, esse podcast, antes de ser da universidade, desse grupo de alunos, antes de ser um projeto de extensão, ele é um projeto para a comunidade da construção. Boa noite a todos também, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de dar início aqui ao nosso Em Construção, ao nosso evento, nesse momento aqui. Nesse momento iniciaremos um evento do podcast Em Construção, Tecnologia e Lean Construction, cases e experiências em busca da otimização na gestão de edificações verticalizadas. No cenário atual, estamos vivenciando uma realidade de aumento de custos, dificuldade de atendimento às entregas, planejadas e afastamentos de funcionários em decorrência da pandemia, ocasionando descontinuidade na sequência executiva. Por outro lado, as empresas buscam constantemente desenvolvimento tecnológico, gerencial e estratégico, a fim de continuarem competitivas com um ambiente extremamente frutífero para o Lean Construction. Dentro desse universo, que entraremos imersos hoje, com debates construtivos, nós teremos 3 momentos. Um primeiro momento para a apresentação da professora Tatiana Amaral, depois um segundo momento para a composição da mesa e discussão plenária, e depois teremos uma parte mais importante nossa aqui, que será nosso coquetel, o momento que a gente vai ter nosso networking, música ao vivo, a gente vai comentar aí a final da Copa. Para iniciarmos então a discussão, chamaremos para dar abertura aqui ao evento a professora Tatiana Amaral, a referida é professora de Engenharia Civil, mestre e doutora em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professora da UFG e subcoordenadora do curso de especialização em construção civil. Entrega o mestrado profissional do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, que é o PPGEP da UFG, da Engenharia de Produção. E também do mestrado profissional em Finanças e Obras Públicas, que é o PROFIAP da UFG, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, a nossa FCT. A atual coordenadora da LACOSSE e do nosso projeto de extensão do podcast Em Construção. Professora? Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos. Eu estou competindo hoje com a semifinal da Copa. O pessoal falou assim, Tatiana, tem certeza que você vai fazer esse evento no dia da semifinal? Eu falei assim, eu quero um evento para os fortes, aqueles que querem estar aqui e discutir sobre construção civil. E agradeço muito o aceite de várias pessoas aqui que são importantes no mercado, que representam esse mercado nosso, que vai compor essa mesa redonda, mas outras pessoas que foram convidados para discutir em conjunto os nossos problemas da construção civil. Eu fiz uma apresentação rápida para vocês entenderem o que é o podcast Construção. Vocês estão vendo os meninos aí de camiseta preta, estamos hoje uniformizados de preto, para explicar um pouco sobre esse projeto de extensão que é conduzido por alunos da Escola de Engenharia Civil, discutindo sobre temáticas principalmente relacionadas às dores. Quais são as dores desse mercado? Isso é muito importante. Então, é um projeto, vocês estão vendo aí quem conduziu, quem está conduzindo, fazendo todo esse... o cerimonial hoje é o Thiago Rangel. Lá em 2020, em uma reunião do podcast Em Construção, no momento que a gente estava discutindo sobre novas ideias, o que nós vamos fazer em início de pandemia, como que nós vamos nos comunicar, como nós vamos organizar os nossos eventos, como que nós iremos discutir sobre construção civil no momento de pandemia. E, nesse momento, o Thiago veio com uma ideia, vamos criar um podcast onde nós iremos trazer algumas pessoas e vamos discutir sobre os problemas relacionados à construção civil. Então, a ideia que era um podcast educativo, a princípio a gente pensou muito dentro da universidade, dentro do ambiente da universidade, e aí o podcast realmente cresceu. As meninas pegam e ficam com os olhos brilhando, Não, agora nós vamos começar a gravar em inglês. Não, eu quero chamar palestrante lá da Irlanda, eu quero chamar o palestrante lá da Inglaterra, eu não quero chamar professores dentro da universidade, eu quero trazer referências mundiais para nós discutirmos sobre os problemas que eles também estão vivendo para trazer experiência para nós. E, para mim, eu compartilho com vocês que esse podcast, além de ser educativo, então, hoje, quando eu quero... não sei se vocês escutam, A Ana é minha aluna ali, ela pode falar, os outros também já foram, se, de fato, vocês escutam um podcast. Hoje a gente fala assim, assiste o 34º, 32º episódio,
porque esse assunto nós já discutimos dentro do Em Construção. Então, ele está sendo utilizado como uma referência também complementar dentro da universidade, e isso é muito bom. Pode passar. Até o momento, nós já temos 34 episódios gravados, disponibilizados. Nós temos 32 episódios, né, que estão aí com 3.000 reproduções. Então, isso aqui é um recorte, né, de tantos momentos vividos. E aí eu falo com muita emoção. Toda vez que eu falo sobre isso, até o Rivaldo falou, né, Rivaldo, não vale chorar, professora. Eu trago com muita emoção essa experiência, porque isso aqui foi uma lição de vida. Eu não sei quanto vocês aprendem como alunos, mas eu aprendo muito mais. No último episódio, eu até compartilhei com a Manuela Conte, que é uma doutoranda, mas tem uma experiência vasta, é uma arquiteta urbanista com muita experiência. Ela me deu uma aula sobre customização e personalização, conceitos que eu, como professora, desconhecia. Então, antes de tudo, eu aprendo muito, né? Então, eu falo assim, eu gosto de estar gravando, de estar com essa experiência também. Só para a gente ter os top 5, né? Quais foram os mais escutados? Nós temos o PCP e a gestão de curso, com a Natasha Sauer, patologia da construção civil com o professor Oswaldo, ali é o número de reproduções ao lado. Conheço o curso de engenharia civil com 208 reproduções, geotecnia e estruturas na engenharia civil com 187 e processos de gestão da construção com 150 reproduções. Coincidentemente, né, os 4, no seu primeiro da Natasha Sauer, os 4 seguintes são reproduções de episódios gravados com professores dentro da UFG. Então, eu acredito também que tem um incentivo desses professores, né, durante as disciplinas para terem essas reproduções. Mas não quer dizer que os outros episódios não sejam tão interessantes quanto. Esses aqui são os últimos 5 episódios gravados, então, a gente teve uma tendência, na verdade, nesses 5 últimos episódios, muito relacionado sobre indústria 4.0, aceleração das tecnologias digitais, né? Essa primeira aqui, esse primeiro episódio, com o professor José de Paula Barros Neto. O segundo episódio, aí, aceleração das tecnologias digitais, com André Kinderek, que foi agora premiado com o prêmio CEBIC, com a solução que eles deram da Aval, que é uma assistente virtual, a primeira assistente virtual da construção civil. A professora Dayana Bastos, falando sobre Smart Construction, aplicada em tecnologias digitais, da gestão inteligente dentro dos canteiros. Com Bernardo Etges, a parte de planejamento e controle de produção. Com o Diego Mendes, com a gestão Data Drive, né? Como levar isso para dentro dos canteiros de obras. Então, vocês observaram que os últimos episódios estão muito relacionados com essa temática de industrialização, digitização, digitalização, ou seja, mudança comportamental da construção civil com relação a essa modernização tecnológica, construtiva, muito vivenciadas nos canteiros, né? A necessidade de monitoramento em tempo real, a necessidade de velocidade desses dados, que é tão importante nos dias de hoje. Hoje, o podcast atingiu 24 países. Tá? Então, nós temos aí a maior reprodução, logicamente, é no Brasil, depois os Estados Unidos, Alemanha, Peru e Colômbia. Então, já agora em 2023, nós já começaremos a gravação de episódios na língua inglesa também. E convidados de fora, né, para que a gente possibilite ampliar ainda mais. O que acontece? Os nossos convidados são convidados, às vezes, que estão em outros países, mas que falam a língua portuguesa. Então, a ideia é ampliar, de fato, esses convites para chamar para um episódio, por exemplo, Lauri Cosquela falando sobre Lean Construction. Então, a gente consegue, como diria, atingir outros públicos. Nós temos os episódios disponíveis em 7 plataformas. No Spotify, que é a maior reprodução, 88%,
No Google Podcast, que é 7%, o Web Browser, 3%. Eu acho que talvez até pela forma que a gente divulga, né? Eu acabo falando assim, está lá no Spotify, você acaba direcionando para alguma plataforma, mas essa aqui é só uma representação. Aí está o Thiago Rangel, conduzindo hoje à noite, né? À noite, à tarde, início da noite aí, que foi o desenvolvedor, ele que foi a ideia do projeto, então a gente sempre, em todas as apresentações, a gente faz a referência à ideia original. Eu sempre brinco com ele, né? Eu tenho certeza que, da ideia que ele teve, ele nunca imaginou que nós fôssemos tão longe, não é mesmo, Tiago? Vamos lá. Nós tivemos um evento, né? Alguns de vocês estiveram presentes nesse evento, o evento foi um sucesso, foi dia 31/8, onde nós trouxemos esses 3 palestrantes que, coincidentemente, a gente tinha gravado o episódio com eles antes do evento, até mesmo para fazer essa pré-divulgação desse evento, né, falando exatamente sobre o tema coincidente do episódio, sobre Smart Construction, sobre a aceleração das tecnologias digitais dentro do canteiro, com André Kinderé, e com o Diego Mendes, essa questão da gestão data driving, lá do escritório para o canteiro de obras. E a discussão aqui foi muito em cima disso, o futuro da construção civil, como as tecnologias irão transformar o dia a dia dos canteiros de obra. Tivemos esses patrocinadores, né? Foi essa equipe montada, a equipe de promoção foi o podcast, a realização do Acosta Podcast. Nós tivemos esses patrocinadores, o apoio institucional da Adlin, Sinduscom e a Vieira Engenharia. Aqui alguns eventos, só para mostrar para vocês. Antes de tudo, foi um evento muito descontraído, foi um evento de festa, um evento de lançamento, de networking, né, que de vários negócios desse nosso encontro aqui. Bem, nós sempre mudamos essa composição. Como é um projeto de extensão, tem alguns alunos aí que estão antigos, já estão antigos, né? A Andriele, tem a Emily, já tem um certo ponto. Mas, como é um projeto de extensão da universidade, essa composição sempre muda. Hoje, esse evento foi organizado por esse grupo de alunos da Engenharia Civil e Ambiental. Tá? Falando só uma especificidade, eu acho que o Yuri não está ali, né, na composição desse evento, mas, hoje, o podcast em construção recebe alunos de outras universidades também. Então, por exemplo, tem lá na Universidade da Universidade Federal da Bahia, eles tiveram interesse de criar um podcast. E o que nós fizemos? Não, vamos, no processo seletivo, aceitar os teus alunos no nosso grupo para que eles aprendam a sistemática do que é a criação de um roteiro, gravação, edição, produção de marketing, para que ele consiga levar essa expertise para lá, para a Universidade da Bahia. Então, nós temos hoje o Yuri, que é da UFC, Universidade Federal do Ceará, mas nós já tivemos outros alunos de outras universidades também difundindo esse mecanismo de comunicação. Né? Nós temos uma estrutura formada, ele não está escrito, mas nós temos uma coordenadora, nós temos hoje a coordenação do Em Construção, está sobre a coordenação da Giovana Rodrigues, a Andriele Carrijo, que está aqui presente, ela sentou ali, está sentada, eu mandei ela ficar aqui em cima. É a coordenadora da Lacoste, Geralda Lacoste, que é a Liga Acadêmica, são 2 projetos de extensão que eu coordeno aí. E aqui nós temos diretoria de roteiros, a Emily, nós temos diretor de marketing aqui, o Vitor, né? Tem toda uma equipe formada. Esqueci alguém, Andriele? Tem roteiro, marketing, captação de recursos e edição de vídeo, com o Vitor, né? E o Felipe, né? É o Felipe. E toda essa produção desse material só é possível porque existe essa equipe por trás, que produz aí um material de marketing, roteiro e etc. Hoje, esse evento, mais uma vez, teve a participação da Lacoste e do Em Construção, e o patrocínio foi patrocinado, esse evento foi patrocinado pelo CREA, pela Oliveira Melo, a Arismar Topografia, Solidez e Desenvolvimento Urbano, Oliveira Melo Construtora. E o apoio institucional do Sinduscom Goiás e da Vieira Engenharia, aqui representado pelo Felipe Todeschini Vieiro.
Bem, nesse momento, eu vou passar a palavra para o Tiago Rangel. Era só a ideia, uma apresentação inicial do que seria o podcast em construção, para a gente passar para o segundo momento aí do evento.